Meus irmãos, nesta oportunidade vamos estudar o capítulo 7 da carta escrita aos irmãos Hebreus. Capítulo 7 de Hebreus, e à medida em que fizermos a exposição, faremos a leitura dos versículos, como foi no último sermão. Vamos nesse momento orar ao Senhor e suplicar que Ele nos abençoe e nos fale mais uma vez ao coração nesta oportunidade. Senhor Deus, Pai amado, somos gratos a Ti porque agora, mais uma vez, vamos ler a Sua palavra e nela vamos meditar. Que o Senhor, ó Deus, ilumine os olhos do nosso coração, a fim de que compreendamos com exatidão o que o Senhor tem a nos ensinar com este texto da sua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda continuamos falando sobre Melquisedeque. Melquisedeque, que é mencionado desde o capítulo 4, é mencionado também no capítulo 5, no capítulo 6, e agora no capítulo 7 nós temos uma visão um pouquinho mais geral a respeito deste sumo sacerdote chamado Melquisedeque, ou desta ordem sacerdotal segundo Melquisedeque. O próprio texto nos dará conta de que este Melquisedeque, cujo nome é uma junção de dois nomes, Melquisedeque, que significa rei de justiça, ou rei de paz, ou rei de Salém, e Salém provavelmente era a cidade de Jerusalém. Leiamos, portanto, os versículos iniciais de Hebreus capítulo 7, versos 1, 2 e 3. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Alguns fatos nos chamam a atenção na leitura destes 3 versículos iniciais, meus irmãos. Primeiro é que este Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Nós sabemos pela história da região da Mesopotâmia que, mesmo antes de Abraão ter sido chamado por Deus e tirado daquela terra pagã para ir à terra prometida, a terra de Canaã, antes dele, os seus ancestrais, eles já viviam um tipo de religiosidade que era bastante complicada, e aquele tipo de religiosidade já trazia alguns traços do que Deus depois vai redimir e usar na vida do seu povo. Por exemplo, eles já tinham uma legislação civil, eles já tinham uma legislação cerimonial, eles também já tinham os seus sacerdotes, eles tinham os seus sacrifícios, e, inclusive, os sacrifícios eram de humanos também. Então, o povo que viveu antes, o povo que precedeu Abraão, o povo que, embora tenha sido criado à imagem e semelhança de Deus, era um povo que estava completamente fora do propósito de Deus, completamente distante do propósito de Deus. Isso não deve nos causar nenhuma surpresa, porque
nos dias de Noé, o povo também viveu de maneira assombrosamente pecaminosa diante do nosso Deus. Então, quando há esta menção que é feita aqui pelo escritor da carta aos Hebreus, que este Melquisedeque, rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo, o que ele está mostrando é que em todo tempo o Senhor Deus é Altíssimo, e em todo tempo o Senhor Deus exerce o controle absoluto sobre a sua criação. E este Melquisedeque, ele não tem nada a ver com o paganismo, mas ele está plenamente ligado ao Deus Altíssimo. Isso é importante para que nós entendamos alguns detalhes que vêm a seguir. E eu quero chamar a atenção para o verso de número 3, quando há a referência que este Melquisedeque não tinha genealogia. Comumente, o livro de Gênesis traz a genealogia da maioria das pessoas. E aqui há uma referência clara que este Melquisedeque, ele não tinha genealogia, mas vai além disso. Ele não teve princípio de dias, nem fim de existência. E há uma referência que ele é um tipo de Cristo, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, Melquisedeque prefigurava o que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o sumo sacerdote por excelência. Por isso, na economia divina, a gente vai compreender que lá na eternidade, Deus Pai já havia determinado que o Deus Filho tivesse estes três ofícios: rei, profeta e sacerdote. Então, dito isso inicialmente, nós compreendemos como que surgiu este homem, que provavelmente tenha sido uma teofania, não sabemos, uma manifestação de Deus. Ele surge, e surgindo este homem chamado Melquisedeque, ele se encontra com Abraão, abençoa Abraão e recebe os dízimos de Abraão. Isso posto, nós lemos nos versos seguintes, versos 4 a 10, uma forma mais detalhada a respeito deste sacerdote do Deus Altíssimo. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e o abençoou, o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na presença de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, Abraão. Levi ainda não tinha sido gerado. Nesta oportunidade, nós vamos pensar sobre a superioridade de Cristo Jesus, inicialmente sobre os sacerdotes. Aqui nós temos, de uma maneira bem clara, uma referência ao fato de que da tribo de Levi vêm os sacerdotes. Ao mesmo tempo em que o texto nos dá conta de que, antes mesmo
da tribo de Levi existir, antes mesmo dos levitas existirem para receberem os dízimos e para abençoarem o povo, Deus, através deste sacerdote dele mesmo, deste Melquisedeque, Deus então usa este homem chamado Melquisedeque para receber os dízimos de Abraão e para abençoar Abraão. Ora, se este Melquisedeque não tinha genealogia e ele não era levita, e aqui o texto está dizendo que ele é superior, nós entendemos claramente que este homem prefigurava a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é superior aos sacerdotes, porque os sacerdotes todos foram criados pelo Filho de Deus, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e o Verbo participou no processo da criação. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio de todas as coisas com Deus, e sem ele nada do que foi criado existiu. Ou seja, o haja é o Verbo em ação, a presença do Filho na criação de todas as coisas. Então, nesse sentido, o que nós estamos observando aqui, e o texto vai nos dizer no verso 8 que os levitas eram homens mortais, mas ali aquele de quem se testifica é o que vive eternamente, ou seja, o Filho de Deus, que está prefigurado por Melquisedeque, e o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, e que viria no tempo certo, no tempo determinado por Deus, e então Jesus, como o sacerdote por excelência, ele está superior, e ele é superior aos levitas. Ele é superior aos sacerdotes. Isso vai ficar mais claro ainda nos versos seguintes. Mas, em segundo lugar, eu gostaria de abordar que a superioridade de Cristo aqui, ela também tem referência ao sacerdócio. Primeiro, aos sacerdotes, e agora, em segundo lugar, ao sacerdócio. Versos 11 a 19. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Os sacerdotes compunham o ministério sacerdotal, portanto, o sacerdócio. O que isso significa? Significa que este sacerdócio levítico, ele tinha o objetivo de apresentar o homem perante Deus. E isso era feito no Velho Testamento através das ofertas que eram apresentadas a Deus. Ofertas pacíficas, holocaustos, ofertas de manjares,
uma diversidade de ofertas que algumas eram meramente cerimoniais e outras definitivamente apontavam para o sacrifício de Cristo. Olhando para estas ofertas que apontavam para o sacrifício de Cristo, nós então temos, por exemplo, a questão dos 2 bodes, o bode expiatório, o bode emissário, mas nós também conseguimos aquilatar de uma maneira assim bastante vívida na nossa memória, porque daqui uns dias nós vamos novamente tratar o assunto da Páscoa do Velho Testamento, que Deus instituiu que um cordeiro macho de 1 ano deveria ser morto como oferta pelo pecado. E aí há uma ritualística que é definida pelo próprio Deus, que obedece a alguns passos. Primeiro, o animal deveria ser separado e deveria ser sem defeito, mostrando que aquele que é melhor é que precisa ser oferecido ao Senhor Deus. Depois de ser separado este animal sem defeito, no dia do sacrifício, então o sacerdote, ele impunha as mãos sobre a cabeça do animal. E a imposição das mãos do sacerdote sobre a cabeça do animal significava a transferência dos pecados do povo para aquele animal. Depois que isto era feito, então, o sacerdote degolava o animal, matava o animal, e o sangue do animal era aspergido sobre o altar. De igual forma, o sumo sacerdote também, no dia da grande expiação, que acontecia uma única vez no ano, fazia assim, só que ele levava o sangue e aspergia sobre a tampa da arca da aliança, que chamava-se propiciatório, numa perspectiva de que Deus, ao olhar para o homem, Deus vê a expiação, Deus vê o sacrifício, Deus vê a oferta que foi realizada e não o homem. E nesse sentido, quando Jesus apresenta a si mesmo como, ao mesmo tempo, o sacerdote e a oferta, ele é a expiação pelos nossos pecados. Ele cobre a visão de Deus dos nossos pecados. Quando Deus olha para nós, ele nos vê através do seu Filho Jesus Cristo. E é isso que João vai nos ensinar na primeira carta, no capítulo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a oferta pelos nossos pecados. E aqui o texto, então, está mostrando que, se todo o ritualismo do Velho Testamento no sacerdócio levítico tivesse perfeição, se todo o ritualismo do sacerdócio levítico no Velho Testamento tivesse perfeição, não haveria necessidade que se levantasse um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E este outro sacerdote é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Não obstante, Cristo não ter descendido de Levi, mas ter descendido de Judá. Isso mostrando também que Melquisedeque não descendia de Levi e nem de uma outra tribo de Israel. Outro fato que nós precisamos entender é que lá no Velho Testamento havia o mandamento. Deus mandou que da tribo de Levi fossem separados os sacerdotes para exercerem o sacerdócio. Aqui no caso de Melquisedeque não é feito este mandamento, mas é feito um juramento. É feito um juramento. E o texto diz que há um juramento, e este juramento é de uma vida indissolúvel. É de uma vida indissolúvel. Meus irmãos, então até aqui nós temos estudado que Cristo é superior aos sacerdotes, aos levitas, e em segundo lugar, Cristo é superior ao trabalho realizado por eles.
o sacerdócio levítico. Agora nós vamos ver que Cristo é superior à lei. Olhemos do verso 20 em diante. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Esse, no entanto, porque continua para sempre, tem o sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre, sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Cristo agora é nos apresentado como superior à lei, a própria lei que determinou o sacerdote e a própria lei que constituiu o sacerdócio. Por quê? A diferença está no juramento. Deus jurou, e Deus jura para si próprio, porque ele não tem ninguém superior a quem jurar. E o curioso disso, meus irmãos, está no verso de número 22. Por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança, de superior pacto, de superior acordo. E esta palavra fiador só aparece aqui no Novo Testamento. O que isso significa? Que Cristo, por excelência, é o garantidor de que Deus, de fato, tem a redenção para o seu povo. Tudo converge para a pessoa de Cristo Jesus. Mais uma vez, o escritor vai deixar claro que o sacerdote e o sacerdócio levítico eram temporários. Havia substituição porque eles morriam. Mas Cristo é superior porque ele é eterno. E ele é superior à lei porque ele é o verdadeiro garantidor e ele é o verdadeiro cumpridor de toda a lei. Isso vai ficar muito claro nos capítulos iniciais dos evangelhos, sobretudo do evangelho de Mateus e do evangelho de Lucas, quando há uma grande discussão a respeito do cumprimento da lei relativamente ao sábado, por exemplo, quando Jesus vai mostrar que ele é superior ao sábado. Jesus vem causar desordem? Não. Jesus vem simplesmente mostrar que a lei, conforme Paulo diz, era aio, era o pedagogo, que conduzia o homem a Cristo, porque a lei não salva. Pelo contrário, a lei nos mostra o quanto somos pecadores. Se não houvesse lei, não saberíamos das nossas transgressões. O objetivo da lei nunca foi salvar, mas foi apontar para aquele que pode salvar. E este que pode salvar é o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele é superior, e ele não revoga, ele cumpre tudo. E ele satisfaz a justiça do Pai, porque ele é o verdadeiro cumpridor da lei, ele é o verdadeiro garantidor da nossa salvação, ele é o verdadeiro fiador do pacto da aliança. E por que tudo isso acontece? Porque convinha a nós um sumo sacerdote como Cristo, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito muito mais alto do que os céus.
Aquele que não tem necessidade, como os outros, de oferecer o sacrifício pelo seu próprio pecado e depois pelo pecado do povo. Mas ele a si mesmo se oferece, sem mácula, mas para satisfazer a justiça do Pai. A lei constituiu os sacerdotes e o sacerdócio, a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento que mostra a superioridade de Cristo sobre a lei, que foi posterior, constituiu o Filho perfeito para sempre. E aí, o próprio Senhor Jesus Cristo vai nos mostrar e nos ensinar no final do livro de Mateus que o cumprimento de toda a lei, está nos 2 mandamentos. O primeiro, que devemos amar ao Senhor Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E aí diz Jesus, nisso se cumpre e nisso se resume toda a lei. Porque a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, tem o seu cumprimento na pessoa de Cristo Jesus. A lei cerimonial tem o seu cumprimento na pessoa de Cristo Jesus. E a lei civil era própria para o povo de Israel que estava vivendo naquele contexto, assim como as nações têm as suas próprias leis civis. Mas a lei moral tem o seu cumprimento em Cristo Jesus e a lei cerimonial também tem. E nós precisamos considerar, assim como a Escritura está nos dizendo, que Cristo é superior, portanto, aos sacerdotes levitas, em segundo lugar, ao sacerdócio levita, e em terceiro lugar, à própria lei instituída para o povo de Israel, porque nele se cumpre todas as coisas. O que nós aprendemos, irmãos, como aplicações práticas para a nossa vida à luz deste texto? Ora, nós aprendemos algumas lições. A primeira lição que eu gostaria que nós tirássemos deste texto é que Cristo, sendo superior aos levitas, ele continua sendo superior a todos os seus servos. O servo não é maior do que o seu senhor. Isso parece óbvio, mas não é quando nós estamos vendo igrejas que, em nome de agradarem o público, a plateia, o auditório, têm feito de Jesus um servo. Pessoas que entendem que não nasceram para sofrer, pessoas que entendem que são cabeça e não cauda, pessoas que entendem que têm o direito de determinar e exigir que o Senhor Jesus Cristo faça aquilo que elas pensam ser o melhor para as suas vidas. Não. Cristo é superior aos seus servos. Nós somos servos. Servos, apenas servos e nada mais. Segunda lição. O sacerdócio pode nos indicar a instituição chamada igreja. Cristo é superior à instituição. Assim como ele foi superior ao sacerdócio, ele é superior à instituição. A instituição deve nos servir e não o contrário. Porque nós somos servos do Senhor da igreja. Nós não devemos nos acomodar e não devemos correr o risco de considerar a instituição mais importante do que o instituidor dela mesma. E em terceiro e último lugar, nós precisamos compreender que quando Cristo faz o juramento, ele então está definitivamente nos garantindo que um dia nós estaremos eternamente na presença dele. Um dia, de fato, perpetuamente,
nós estaremos com o nosso sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ele, enquanto vivemos neste mundo, está sempre intercedendo por nós, para que nós sejamos servos e servas, cada dia mais parecidos com ele, amando o Pai como ele amou e amando o próximo. Que nós possamos, meus irmãos, compreender que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre será superior. E nós, agora, como igreja, somos o sacerdócio universal. Nós devemos nos recorrer tão somente a Jesus, para que Ele possa nos abençoar e para que Ele possa receber a nossa vida como expressão de culto, de gratidão e de adoração. Oremos. Pai, nós pedimos que o Senhor complete cada dia a obra da salvação no nosso coração, que compreendamos dia a dia a importância do nosso Senhor e, mais do que isso, que consideremos de fato que Cristo é superior aos levitas, ao sacerdócio, à lei. Portanto, Cristo é superior a nós que somos seus servos, à instituição, igreja, e Cristo está preparando de fato um lugar para nos receber quando perpetuamente, eternamente, viveremos com Ele, em louvor e honra ao seu nome. Em nome de Jesus que eu oro, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Deus Espírito Santo continuem sobre nós, igreja, hoje e para sempre. Amém, Senhor.